Graça e paz a todos os internautas que estão nos acompanhando agora por esse vídeo. Mais uma vez nós estamos aqui para falar a respeito da Palavra de Deus, trazendo aí uma palavra de esperança, uma exortação, uma consolação da parte de Deus para todos os internautas, para todos vocês que estão nos acompanhando por intermédio desse vídeo nesse momento. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, e nós vamos fazer uma leitura, uma breve meditação aqui em alguns versículos da Palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de pedir a todos vocês que deixassem o seu like aí, ajudando esse canal. Lembrando que esse canal, para quem não sabe, é um canal que tem a finalidade de divulgar a Palavra de Deus, de levar alguns momentos de oração, de reflexão a respeito da Palavra de Deus, principalmente nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo aí, um pouco privados de nos encontrarmos no templo para adorarmos o nome de Jesus. Nós vamos ter aqui postagens por parte do pastor Cícero ou demais pastores, cultos também, de uma forma geral, aqui na região do Gama, ou na sede sucursal do Gama. Bom, gostaria também, você que não se inscreveu no canal, que se inscreva para ajudar aí esse canal, que nós vamos posteriormente estar também utilizando no decorrer aí dos dias, assim que passar esses momentos difíceis de restrição e de falta de liberdade de locomoção, tá bom? Bom, Mateus capítulo 24, versículo 36 diz assim: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem, o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não o deixaria minar a sua casa. Bom, esse texto aqui é um texto escatológico, fala da vinda de Cristo, e Jesus trouxe essas palavras, esses ensinamentos, praticamente nos seus últimos meses, os seus últimos dias, enquanto ele se encontrava aqui com seus discípulos no seu ministério profético, pregando a palavra de Deus. E de uma certa forma, nos voltando diretamente ao texto, nós vemos aqui que o texto trata-se a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é direcionado para esse ponto, para trazer instrução para a igreja a respeito do regresso do nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos o próprio Senhor Jesus tratando sobre esse assunto. O próprio Senhor Jesus trazendo informações sobre esse assunto. E ele traz algumas informações importantes aqui e alguns princípios que nós vamos falar a partir desse momento. E o primeiro que eu gostaria de destacar é o fato de Jesus estar apresentando um fato já acontecido anteriormente, de ciência de todos, inclusive porque ele estava nesse momento trazendo informações para os judeus, que era o fato do dilúvio. Todos os judeus conheciam essa história, porque faz parte da história dos judeus e de todo o povo de Deus. E também de toda a descendência humana, de toda, de toda a raça humana. Então, quando Jesus faz menção dos fatos acontecidos com Noé, ele faz uma comparação. Ele diz da seguinte forma: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Se nós analisarmos esse versículo mais a profundo, nós vamos perceber algumas coisas importantes, alguns ensinamentos importantes.
Eu gostaria de destacar pelo menos dois. Primeiro, Jesus está mostrando aqui que nos dias de Noé, o povo tinha uma vida rotineira, normal, satisfazendo prazeres, comiam, bebiam. E também a população daquela época eram pessoas de geração em geração, não percebia nada normal além do que já estava acontecendo em dias anteriores. Porque Jesus cita da seguinte forma: comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Ou seja, era uma geração, uma família, sendo a base para outra família, e assim sucessivamente. Ou seja, nós temos aqui um aprendizado da questão da presunção da rotina de vida. A rotina de vida nos faz presumir que amanhã será igual a hoje, ou ontem, e que não haverá nenhuma alteração nessa rotina. E Jesus está comparando, ou seja, trazendo esses ensinamentos que aconteceram nos dias de Noé, ilustrando através deles, e apontando que através deles nós podemos aprender, porque tem muita semelhança no seu regresso, na sua volta, em que ele voltaria. Ele diz da seguinte forma, vou repetir o versículo 38, porquanto assim como nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Bom, e aqui ele já mostra que o povo, aquelas pessoas, eles não percebiam nenhuma alteração na sua rotina de vida e viviam em função disso. Satisfazer prazeres e continuar na rotina, sem pensar, sem entender que seria surpreendidos por algo que mudaria completamente a sua rotina de vida e definitiva, que nesse caso é o dilúvio. Então, a Bíblia diz que quando Noé entrou na arca, o fato de Noé entrar na arca foi um marco de mudança. O que era antediluviano, e o que se tornou depois, pós-diluviano. Ou seja, o fato de Noé entrar na arca fez um marco de mudança na história da humanidade. E até então eles não perceberam diferença nenhuma. Mas a partir do momento que Noé entrou na arca, é claro que literalmente, se nós formos analisar lá no livro de Gênesis, nós vamos perceber que Noé ficou 7 dias dentro da arca, e depois, ao 7º dia, que aí veio o dilúvio, mas ele ficou 7 dias, desde do momento em que ele adentrou a arca, até o momento em que começou a chover, e as águas começaram a subir sobre a terra. Mas o que nós estamos vendo aqui, Jesus destacando, é que o povo, a população, não via diferença na rotina de vida, viviam a vida rotineiramente, de rotinas e de prazeres, e de repente foram surpreendidos por algo que não se esperava. Aí veio o dilúvio e levou a todos. E aí Jesus faz uma advertência, ele diz o seguinte ainda aqui no versículo 39, dando sequência, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele está então dizendo que através dos ensinamentos, dos acontecimentos de Noé, que nós temos que aprender, que da mesma forma Jesus vai voltar. Ele vai voltar numa época em que as pessoas, as nações, os povos, vivem numa rotina, satisfazendo prazeres, e que o hoje é algo semelhante ao que foi ontem. E o que será amanhã presume que será o que foi ontem, ou parecido ao que foi ontem. Ou seja, nada anormal, nada diferente daquilo em que no decorrer da história já vivemos ou vivem como rotina. E aí Jesus está chamando a atenção, porque da mesma forma que o povo foi surpreendido nos dias de Noé, também nos nossos dias as nações, os povos da terra seriam surpreendidos pelo fato de vir Jesus arrebatar a igreja e ter uma mudança completamente no quadro da história da humanidade. E aí ele continua dizendo mais ainda, aqui no versículo 40. Então, estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Aqui ele está trazendo a atenção pelo fato do arrebatamento da igreja. Ou seja, o acontecimento, que na época de Noé foi o dilúvio, quando Noé, ou seja, aqueles que eram justos foram preservados, foram protegidos para a preservação, e todos aqueles que viviam em rotina de vida e no pecado
foram surpreendidos por algo que eles não sabiam e não percebiam, e foi uma fatalidade para eles. Nesses nossos dias, da mesma forma, quando Jesus diz aqui na sua palavra que na mesma forma, semelhantemente ele vai vir. Ou seja, quando ele fala que um será levado e deixado o outro, ele fala então dessa distinção, que algumas pessoas estarão apercebidas, preparadas, aguardando esse momento, e outras desapercebidas. E por que apercebidas algumas e desapercebidas outras? Apercebidas aquelas que são instruídas, que recebem os ensinamentos do Evangelho, que recebem os despertamentos trazidos pelo Senhor Jesus e vigia de uma forma aguardando Jesus Cristo, de uma forma agradável a Deus. É esta a atenção que ele faz nessas citações aqui, nesses versículos narrados aqui por Mateus. E diz mais aqui no versículo 42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Filho do Homem, o vosso Senhor. Então Jesus está completamente, ou seja, voltando toda a atenção nesse ensinamento a respeito da sua vinda, do arrebatamento da igreja. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Então Jesus está chamando a atenção para a questão de estarmos em vigilância, que da mesma forma seremos, o mundo será surpreendido. Quando eu digo seremos, estou me referindo na questão de uma alteração na rotina de vida, na rotina de casar-se, dar-se em casamento, comer e beber, rotina de vidas. Algo vai acontecer fora dessa rotina de vida que não tinha acontecido, semelhantes aos dias de Noé. E que acontecimento é esse? O arrebatamento da igreja, os cristãos verdadeiros que estão em vigilância, que ele chama essa atenção aqui nos últimos versículos, em vigilância, aguardando ele, serão arrebatados, mas algumas pessoas ficarão. Algumas pessoas ficarão. Se nós dessemos sequências na leitura, nós veríamos ele ainda dando ênfase nesse ponto no decorrer aqui do restante do capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Então, irmãos, para nós é um despertamento. Você conhece esta palavra? Você já ouviu pregações sobre ela diversas vezes? Você já leu ela diversas vezes? Esta citação. O que cabe a nós analisarmos dos dias que nós estamos vivendo é que nós temos que estar apercebidos. Não porque nós estamos vivendo os dias difíceis agora, dias que na nossa geração não tinha acontecido algo semelhante. Aconteceu semelhante em anos, nos séculos anteriores, na época da Primeira Guerra Mundial, salvo engano, a gripe espanhola, a peste negra e outras epidemias que se tornaram pandemias e também devastaram o mundo da sua época. Mas na nossa geração, nada aconteceu da forma que está acontecendo. Mas não é só esse o motivo pelo qual nós devemos estar apercebidos com relação à vinda de Jesus Cristo. Na verdade, nós temos que estar apercebidos a todos os momentos, independente de estarmos vivendo essas circunstâncias de vida que nós estamos vivendo agora, anormais, circunstâncias de vida anormais no decorrer do nosso dia a dia. Nós temos que estar apercebidos a todos os momentos. O que vai acontecer é que, com toda essa situação, muitas pessoas estão se despertando. Como Deus quer que você que está me ouvindo e me vendo agora, me assistindo, venha se despertar. Mas muitos vão levar em brincadeira. Talvez alguns vão até se despertar. Mas quando vier um refrigério com relação à situação da contaminação desse vírus, muitas pessoas vão voltar novamente a praticar e a viver no pecado e fazer coisas que não deveriam fazer. Muitas pessoas vão novamente voltar ao sistema de pecado e à sua frieza espiritual. Mas você que quer morar no céu, você que entende a palavra de Deus, que tem o Espírito Santo, que sabe que Deus está falando com você, deve estar então na direção da palavra que está nesse momento, falando com você e te instruindo, te exortando a viver em vigilância. Você não sabe que hora o nosso Senhor vai voltar, mas você tem que estar preparado. Nós temos que estar preparados. Nós temos que estar apercebidos. Que Deus abençoe a todos vocês. E assim que puder, nós vamos voltar novamente por esse mesmo canal,
trazendo mais meditações e também fazendo orações em favor de todos. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.